A esperança é esse sopro suave que Deus coloca em nosso coração todas as manhãs, mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando ainda existem dúvidas e incertezas. Ela é a força que nos levanta e nos faz acreditar que ainda há um caminho pela frente, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, como está escrito em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu quero falar com você hoje sobre essa esperança que não decepciona, que consola a alma, que acalma o coração e renova a coragem de seguir em frente, mesmo nos dias em que parece difícil. E eu sei que, de alguma forma, essa mensagem vai chegar como um abraço de Deus à sua vida, porque hoje Ele quer falar com você exatamente aquilo que você precisava ouvir. E no final deste vídeo, eu vou orar especialmente por você, pedindo que a paz e a força do Senhor te abençoem de uma forma muito especial. Às vezes, você acorda com aquele peso no coração que ninguém vê, um aperto que parece não ter explicação, mas que consome por dentro. É o medo do que pode acontecer, a angústia de não saber como será o amanhã, a dúvida se vai dar conta, o desânimo de lutar tanto e sentir que nada muda. Talvez você se olhe no espelho e veja um sorriso por fora, mas por dentro um silêncio cheio de perguntas. Pode ser que você tenha orado sem ver resposta. Pode ser que tenha tentado várias vezes e mesmo assim não conseguiu como esperava. E isso mexe com a alma, porque quando a vida insiste em trazer desafios, é normal sentir que a força vai embora e que o coração já não tem a mesma coragem de antes. Eu sei que você entende o que estou falando, porque essa dor é muito mais comum do que parece. E muitas vezes a gente carrega calado, sem ter com quem dividir. Mas é nesse ponto que a palavra de Deus nos mostra uma verdade que transforma. Em Romanos 15, 13, está escrito: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso significa que não é pela nossa força que a esperança se mantém viva, mas pelo Espírito de Deus que nos sustenta quando já não temos ânimo. É como aquela situação em que alguém perde um emprego e pensa que tudo acabou, mas depois surge uma porta ainda melhor. Ou como quem enfrenta um momento de solidão e, de repente, descobre que Deus colocou pessoas especiais ao redor para apoiar. A esperança é justamente isso, a lembrança de que Deus tem um plano maior, mesmo quando não enxergamos. Se está doendo hoje, não significa que será para sempre, porque o Senhor é quem escreve o final da história, e é nessa certeza que encontramos consolo. Porque Deus não nos deixou sozinhos e nem distantes do seu cuidado. Ele mesmo disse em Jeremias 29, 11, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa linda! Ele já pensou no seu amanhã, já preparou algo para o seu coração, já planejou o que você nem imagina. Se hoje parece que tudo está fechado, lembra que há uma porta que só Deus pode abrir. Se hoje você se sente pequeno, saiba que o Senhor tem prazer em levantar aqueles que se sentem caídos. Ele promete paz, promete cuidado, promete estar presente em cada detalhe. E isso significa que não importa como você chegou até aqui, existe saída, existe resposta, existe recomeço. E talvez você esteja se perguntando, mas será que é para mim mesmo? Será que Deus se importa comigo desse jeito? Sim, é para você. É para você que está ouvindo essas palavras e sentindo que algo toca dentro da alma. Porque Deus não desperdiça nenhum detalhe da nossa vida. Ele aproveita até aquilo que parecia dor para transformar em força. E se você ainda está aqui, ouvindo até esse ponto, é porque Ele quis que você fosse alcançado por essa mensagem agora. Então recebe isso. Você não está esquecido, você não está sozinho, você não está abandonado. O Senhor te olha com amor,
com cuidado e com esperança. Ele sabe onde você caiu, mas Ele também sabe onde vai te levantar. A esperança é como uma chama que nunca se apaga, mesmo quando o vento sopra forte contra ela. Pode até enfraquecer, mas não se apaga, porque quem acendeu foi Deus. E é por isso que você consegue levantar todos os dias, mesmo cansado, mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem entender. Essa força que te move não vem apenas de você, ela vem do Senhor que renova o ânimo em cada manhã. Como diz em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso é um lembrete poderoso. A cada dia você tem uma nova chance. A cada amanhecer você tem uma nova oportunidade de ver Deus agir. E eu sei, pode parecer que tudo demora mais do que deveria, pode ser que você espere uma resposta rápida e ela não venha, mas isso não significa a ausência de Deus. Muitas vezes é nesse tempo de espera que Ele está construindo dentro de você algo que não poderia ser formado de outra forma. Porque a esperança não é apenas esperar, é confiar no caráter de Deus, é descansar sabendo que Ele nunca falhou e não será agora que vai falhar. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Ele está dizendo que sua vida não terminou no que deu errado e que ainda existem páginas em branco para Ele escrever um novo capítulo. E sabe o que é mais lindo? É que essa esperança não depende de condições perfeitas. Ela nasce justamente quando nada parece favorável. É como a semente que germina no meio da terra dura, como a luz que rompe a escuridão da madrugada, como o sorriso que aparece mesmo em meio às lágrimas. Isso mostra que você é mais forte do que pensa, porque não está caminhando sozinho. A cada passo, o Senhor está sustentando os teus pés, e mesmo quando você tropeça, Ele te segura pela mão. Como está escrito no Salmo 37:24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. É essa mão que está estendida agora, segurando você para que não desista. Por isso, não importa quantas vezes você tenha sentido que não iria suportar, você ainda está de pé. Não importa quantas vezes a dor tenha tentado calar a sua voz, você ainda tem motivos para acreditar. E isso não é força sua apenas, é graça de Deus sobre você. E eu creio que Ele está renovando sua fé agora, reacendendo sua esperança, trazendo paz ao seu coração. E eu quero que você guarde isso. A esperança é a força que te levanta todos os dias, e ela vem do Senhor, que não falha e não abandona. Às vezes, a gente olha para trás e vê quantas batalhas já enfrentou e pensa, como eu consegui passar por tudo isso? E a resposta sempre foi a mão de Deus sustentando, mesmo quando a gente nem percebia. Talvez você já tenha chorado sozinho no quarto, sem ninguém para ouvir. Talvez já tenha se sentido como se ninguém entendesse o que você carrega dentro. Mas ainda assim, você está aqui, ouvindo essas palavras, porque a graça do Senhor não deixou que você fosse vencido. Isso já é prova de que Ele ainda tem planos, de que a sua história não acabou, de que ainda há capítulos lindos sendo preparados para você. E é no meio da vida real que essa esperança aparece de forma tão poderosa. É quando falta dinheiro e de repente surge uma provisão que você nem esperava. É quando você achava que não teria forças para levantar da cama, mas algo dentro de você te impulsionou a tentar mais uma vez. É quando parecia que ninguém se importava. E chega uma mensagem, uma ligação, um abraço, mostrando que Deus usou alguém para te lembrar que você não está sozinho. Ele age nos detalhes, nas pequenas coisas, e é isso que sustenta a gente quando pensamos que não vamos aguentar. A esperança é esse combustível silencioso que nos faz continuar mesmo nos dias cinzentos.
É como caminhar debaixo da chuva e ainda assim acreditar que logo o sol vai aparecer. E pode acreditar, o sol sempre aparece, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Da mesma forma, nenhuma dor é eterna quando você confia no Senhor. A palavra nos lembra em Salmo 30, no 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã pode estar mais perto do que você imagina, porque Deus não atrasa, Ele age no tempo certo. Talvez a sua vida tenha marcas, feridas que ninguém vê, mas que sangram por dentro. Talvez existam palavras que você ouviu e que ainda doem, lembranças que pesam no coração. Mas deixa eu te lembrar, nada disso é maior que o cuidado de Deus por você. Ele é especialista em transformar dor em testemunho, em pegar o que parecia fim e fazer um recomeço. Se hoje você olha para suas cicatrizes e ainda sente dor, vai chegar o dia em que você vai olhar e sentir gratidão, porque vai perceber que até ali o Senhor te sustentou. E é exatamente essa certeza que te mantém de pé. Não é fingir que não existe dor, não é mascarar os sentimentos, mas é ter a convicção de que existe um Deus que caminha ao seu lado em cada detalhe. Ele não ignora sua lágrima, não despreza suas orações, não deixa de te ouvir quando você chama. Pode parecer que ele está em silêncio, mas até no silêncio Deus está trabalhando. Isso é para você que ainda está comigo até aqui. A sua vida é preciosa demais para ser deixada ao acaso, e o Senhor cuida de você mais do que você imagina. Pensa comigo, quantas vezes você se levantou sem saber de onde vinha a força? Quantas vezes você encontrou uma saída quando achava que era o fim? Isso não é coincidência, isso é cuidado de Deus. Ele se revela nas coisas simples, no fôlego que você tem, no alimento de cada dia, na oportunidade de recomeçar. A esperança é isso, acreditar que, mesmo quando não entendemos, Ele continua no controle. E se Ele está no controle, você pode descansar o coração, porque está seguro. E quando você entende isso, o coração começa a se acalmar. Não quer dizer que os problemas desaparecem de repente, mas que agora você tem alguém maior do que eles caminhando contigo. É como uma criança que segura a mão do pai. Ela pode até ter medo, mas enquanto sente a mão firme segurando a sua, sabe que vai ficar tudo bem. Assim é com Deus, a mão dele está sobre a sua vida e é essa presença que te fortalece a cada novo dia. Então guarda essa verdade. A esperança não é um sentimento passageiro, é um presente de Deus que te levanta mesmo quando as circunstâncias tentam te derrubar. E se você está ouvindo até aqui, é porque essa mensagem é para você. Deus te trouxe até esse momento para lembrar que Ele não desistiu de você, que ainda existe propósito, que ainda existe promessa, que ainda existe caminho. Você não está sozinho, nunca esteve. E a esperança que vem do Senhor é a certeza de que amanhã pode ser muito melhor do que hoje. Quantas vezes você já sentiu que ninguém enxergava o quanto você estava cansado por dentro? Você seguia sorrindo, cumprindo obrigações, mostrando força para os outros. Mas quando chegava em casa e fechava a porta, o coração parecia gritar de tanto peso acumulado. É como se houvesse um silêncio dentro da alma, aquele vazio que machuca, aquela vontade de ter alguém para simplesmente entender sem precisar de muitas palavras. E talvez você esteja vivendo isso agora, tentando ser forte, mas com vontade de apenas descansar um pouco dessa luta que parece não ter fim. Só que o Senhor conhece exatamente esse cansaço que você carrega. Ele entende cada detalhe que nem você consegue explicar. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Olha que promessa incrível. Ele não pede que você resolva tudo sozinho. Ele apenas pede que você se aproxime, que entregue o que está pesado nas mãos dele. É como quando alguém carrega um fardo enorme e, de repente, recebe ajuda para dividir o peso.
O alívio chega na mesma hora. Assim é com Deus. Ele não ignora o que você sente, mas se apresenta como um pai que deseja te dar descanso e renovar suas forças. E na vida real, a gente percebe isso em tantos momentos. É quando você acha que não vai dar conta de uma situação, mas no meio do caminho encontra coragem que nem sabia que tinha. É quando tudo parece incerto, mas lá dentro algo sussurra que você não deve desistir. Isso não vem de você mesmo, isso é Deus sustentando o teu coração. Ele tem maneiras lindas de mostrar cuidado, às vezes por uma palavra que você ouve, por um versículo que aparece de repente, por alguém que chega na sua vida na hora exata. Ele sabe exatamente o que você precisa e no momento certo faz chegar até você. E mesmo que os dias sejam difíceis, existe uma força maior que não deixa você cair de vez. O salmista declarou no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, o lugar onde você está agora, com todas as suas dores, não é um lugar de abandono, mas de encontro com Deus. Ele se aproxima quando você mais precisa. Ele se inclina para ouvir o seu clamor. Não importa se você sente que não tem mais palavras para orar, porque até o seu silêncio é compreendido por Ele. E talvez nesse momento você esteja tentando juntar os pedaços de coisas que não deram certo, de sonhos que parecem ter ficado para trás. Mas eu quero te lembrar que Deus é especialista em reconstruir. Ele pega os fragmentos e faz algo ainda mais bonito do que antes. Ele é como o oleiro que molda o vaso. Mesmo quando quebra, ele não joga fora, mas com paciência refaz até que esteja perfeito de novo. Assim é com a sua vida. Aquilo que você acha que acabou pode ser o início de algo novo e muito maior. Pode ser que você se sinta pequeno diante das circunstâncias, mas saiba que você nunca esteve só. Deus sempre caminhou ao seu lado, mesmo nos dias em que você não percebeu. Ele estava lá quando você chorava, Ele estava lá quando ninguém te entendia, Ele estava lá quando você pensou que não ia suportar. E se Ele esteve presente nos momentos mais difíceis, pode ter certeza de que continuará presente daqui para frente. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. A certeza de que existe um Deus fiel, constante e amoroso, cuidando de cada detalhe. E é tão maravilhoso pensar que Ele não olha para nós como o mundo olha. Enquanto as pessoas enxergam apenas as nossas falhas ou fragilidades, Deus vê potencial, vê propósito, vê futuro. Ele não desiste de você por causa dos seus erros, pelo contrário, Ele usa até as falhas como oportunidade de transformação. A Bíblia mostra tantas histórias de pessoas que pareciam improváveis, mas que foram levantadas por Ele para grandes propósitos. Isso nos lembra que não importa de onde viemos, nem as quedas que tivemos, mas sim o que Deus ainda vai fazer a partir daqui. Por isso, não tenha medo do amanhã. Ainda que você não saiba como as coisas vão se resolver, ainda que não tenha todas as respostas, existe alguém que já sabe cada detalhe e está conduzindo o seu caminho. É como andar em um lugar escuro com uma lanterna. Você não vê todo o trajeto, mas enxerga o próximo passo, e esse próximo passo é suficiente para continuar caminhando. Assim também é com Deus. Ele vai iluminando a sua jornada pouco a pouco, e enquanto você confia, Ele prepara os próximos capítulos da sua história com muito mais cuidado do que você imagina. Muitas vezes, quando a gente está vivendo momentos de luta, parece que todos os dias são iguais, que nada muda, que é sempre a mesma rotina de tentar, se esforçar e ainda sentir que falta algo. E isso pode trazer um vazio grande dentro do coração, um cansaço que não é só físico, mas também da alma. É aquele momento em que você pensa, será que algum dia as coisas vão ser diferentes? E é exatamente nesse instante que Deus se aproxima para mostrar que cada esforço seu não é em vão, que nada do que você vive está passando despercebido diante dele.
O que você planta hoje, mesmo que em lágrimas, um dia será colheita de alegria, porque o Senhor é justo e não se esquece das sementes que você tem colocado no chão. E é nessa caminhada que Ele vai provando o quanto é fiel. Você já percebeu que, mesmo nos dias em que parecia que não iria suportar, sempre houve um escape? Pode não ter sido da forma que você imaginava, mas sempre houve uma saída. Um cuidado inesperado, uma mão estendida no momento certo. Isso mostra que, mesmo sem entender tudo, você nunca esteve sozinho. A Bíblia nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é viva. Ela não ficou no passado, ela continua valendo hoje e é direcionada para você. E quanto mais entendemos esse cuidado de Deus, mais o coração encontra descanso. Porque a vida vai continuar trazendo desafios, mas agora você sabe que não enfrenta nada sozinho. É como estar em um barco em alto mar. As ondas podem até se levantar, mas a presença do Mestre no barco é a garantia de que ele não vai afundar. Assim também é com você. Por mais que o vento sopre forte, existe um Deus que acalma tempestades e que tem autoridade sobre tudo aquilo que tenta te derrubar. Essa verdade te dá paz, mesmo em meio à confusão, porque você sabe em quem está confiando. Então, se até aqui você ouviu cada palavra e sentiu algo diferente no coração, é porque Deus está te chamando a acreditar mais uma vez. Não importa quantas vezes você pensou em desistir, Ele está te dando motivos para continuar. Talvez essa seja a resposta que você vinha pedindo em silêncio, talvez seja a confirmação que seu coração esperava para não soltar as mãos dele. E eu quero que você receba isso agora. Ainda existe um caminho para você, ainda existem coisas lindas para viver, ainda existe promessa para se cumprir. E pode ter certeza, no tempo certo, o Senhor vai te surpreender de um jeito que você nem imagina. E depois de tudo que foi compartilhado aqui, eu quero que você guarde no coração essa certeza. Não importa como estão as circunstâncias, não importa o que você tenha enfrentado, Deus continua sendo fiel, continua cuidando de você e continua escrevendo uma história linda. Ele não desistiu de você, Ele não deixou de ouvir as suas orações. E ainda que você não consiga ver, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Respira fundo e descansa nessa verdade. Você não está sozinho. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho, porque o Senhor é aquele que transforma lágrimas em alegria e lutas em vitórias. E agora, eu quero te convidar a orar comigo. Esse é um momento especial, um momento entre você e Deus, onde eu vou interceder pela sua vida, pela sua família, pela sua caminhada. Abra o seu coração, onde quer que você esteja, porque o Espírito Santo não tem limites de tempo ou espaço. Ele pode tocar você exatamente aí. Essa oração é para renovar a sua força, encher o seu coração de paz e fazer com que você sinta o cuidado e o amor de Deus te envolvendo de uma forma sobrenatural. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida preciosa que está aqui comigo agora. Tu conheces cada detalhe, cada lágrima que já foi derramada em silêncio, cada batalha travada em segredo, cada oração feita de coração aberto. Eu peço, Pai, que a Tua paz invada esse coração neste momento, que toda ansiedade seja trocada por descanso, que todo medo seja trocado por confiança, que toda dor seja transformada em força. Derrama, Senhor, o Teu amor como um bálsamo sobre essa vida. Levanta aquele que se sente caído, fortalece aquele que se sente fraco, consola aquele que chora. Senhor, que o Teu Espírito Santo renove a esperança, reacenda os sonhos e traga respostas no tempo certo. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, vitória e cuidado sobre essa pessoa. Amém. Eu quero agradecer de todo o coração por você ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem falou com você,
Deixa um amém ou eu creio nos comentários, porque isso também edifica outras pessoas que vão ler. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você ama, porque pode ser que essa palavra seja justamente o que aquela pessoa estava precisando ouvir hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família de forma poderosa. E que você nunca se esqueça, o Senhor está cuidando de você em todos os detalhes. Até o próximo vídeo.